Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em mais este domingo, dia do Senhor, quando nós, no horário da nossa escola dominical, procuramos aprender mais da Sua palavra, para vivermos de uma forma melhor e principalmente para a Sua honra e para a Sua glória. Nós estamos comemorando neste mês, mais um aniversário da nossa Igreja Presbiteriana local e também da nossa IPB, 161 anos da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil e a nossa Igreja Presbiteriana aqui em Mirassol há 95 anos. Chegaram as primeiras famílias presbiterianas e há 57 anos foi organizada a Igreja Presbiteriana aqui em Mirassol. À noite, nós dentro dessa comemoração vamos estar encaminhando uma mensagem do reverendo Benones Vieira, que é pastor na nossa igreja em Catanduva e presidente do nosso presbitério, nos parabenizando e agradecendo a Deus a existência, mais este ano que Deus concede à nossa igreja. Dando sequência ao nosso estudo do conhecimento da Palavra de Deus, enfatizando o seu aspecto cronológico, hoje nós vamos estar destacando o momento do profeta Jeremias. Tantas vezes nós ouvimos mensagem deste profeta. O seu ministério é apresentado nos livros bíblicos, segundo de Reis, capítulos 24 e 25, segundo das Crônicas, capítulo 36, são os últimos capítulos, então nós encerramos o estudo desses livros, Reis e Crônicas, primeiro e segundo, primeira e segunda, que nos relata o tempo da monarquia em Israel. E o próprio livro do profeta Jeremias, dentro do quadro dos profetas maiores, pela extensão do texto, e também de Lamentações, que é também o escrito do Velho Testamento, nesse tempo e na experiência desse profeta. E temos ainda, dentro desse período, os livros dos profetas menores, que são Naum e Abacuque. Fazendo uma recapitulação, conforme temos lembrado, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento, Josué, que já o povo, como uma nação, toma posse da terra prometida, Canaã, que passa a chamar-se Israel, no primeiro momento sob liderança dos juízes e depois sob a liderança dos monarcas, dos reis. Nós vimos os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, que reinaram sobre todo o território de Israel, então conhecido esse tempo como Reino Unido, e estamos encerrando, através de Jeremias e esses profetas, esses livros contemporâneos à sua época, o reino dividido, que foi a divisão do reino de Israel em 2 partes, do norte, Israel, do sul, Judá. Nós vimos que na época de Isaías, a parte norte foi levada cativa pela Síria, que dominou aí o mundo naquela época. E então, após Isaías, nós chegamos, ou é interessante revermos, nesse tempo do reino dividido, Elias, Eliseu, Isaías. Quando a parte norte é levada cativa, fica só a parte sul. Quando então a gente estudou sobre Ilquias, que era destaque, assessorando principalmente o rei Josias,
E agora nós chegamos no profeta Jeremias, compondo esses 5 períodos: Elias, Eliseu, Isaías, Ilquias e Jeremias. Isso mais ou menos no ano 600 a.C., né? 600 e pouco a 586 foi quando a parte sul de Israel, né, Judá, foi levado cativo para a Babilônia, e é esse momento que nós chegamos agora, estudando aí esses acontecimentos, esta sequência histórica, cronológica da Palavra de Deus. E o livro de Jeremias, os seus capítulos, em boa parte, não tem uma sequência cronológica, então traz aí algumas dificuldades no seu entendimento, mas uma boa, né, colocação é acompanhando, principalmente no primeiro momento, os reis. Então nós encontramos do capítulo 1 a 12, Jeremias no tempo de Josias, né, que foi ainda o tempo de Ilquias, do período passado, onde Jeremias era ainda uma criança, um moço, mas chamado por Deus, já começou a desenvolver o seu ministério e apresentando até as suas exortações no templo restaurado pelo rei Josias. Josias então morre, né, o sucede o rei Jeoaquim, que é dos capítulos 13 a 20, e é um tempo muito intenso de oposição ao profeta, porque ele exorta o povo ao arrependimento, ele confronta o rei e os príncipes, que eram os líderes políticos, governadores, né, das cidades da época, e muitas vezes ele foi ameaçado, ele foi até preso. Então um tempo de muito confronto, até que a gente chega no tempo de Zedequias, que são os capítulos 21 a 28, e para frente tem alguns capítulos esporádicos também, que relatam esse momento, quando a Babilônia, que já conquistando a Síria, chega e conquista também esta parte sul, que ainda restava de Israel, o reino de Judá. Então, depois disso, ou a gente encontra no capítulo 29, depois da queda desse domínio da Babilônia, que levou boa parte, né, para a sua nação e deixou algumas pessoas, algumas famílias de menos influência ali na região de Judá, e a gente encontra no capítulo 29 uma carta que Jeremias escreve, ele que tinha ficado em Jerusalém também, para aqueles que tinham sido levados para a escravidão lá na Babilônia. Dos versículos ou dos capítulos 39 a 44, desenvolve aí uma situação de rebelião do pouco que ficou, num processo de assassinato do rei, do governador que tinha sido deixado por Nabucodonosor, e depois uma tentativa de fuga indo para o Egito, numa desobediência clara da palavra de Deus através do profeta Jeremias, que dizia: olha, a situação agora de Deus é de disciplina sob a Babilônia e não tem como fugir. Mas mais uma vez, né, eles não recebem a palavra do profeta e até o leva para o Egito, numa tentativa de fuga que acabou sendo também conquistado pela Babilônia. E não temos o registro final da morte do profeta Jeremias, mas muitos entendem que foi ali no Egito, numa idade já bem avançada, talvez uns 70 anos, quando ele assim veio a falecer, quando ele veio a morrer. No final do livro do profeta, nós encontramos as mensagens, né, que Deus
colocou ou direcionou as nações, capítulos 46 a 51, expressando a sua posição de rei das nações, né, de senhor das nações, de senhor do mundo. Então, meus queridos, nesse tempo, né, nesse desenvolvimento do profeta Jeremias, nós encontramos o outro escrito dele após o livro de Jeremias, que é Lamentações. Encontramos também os livros dos profetas menores, Naum e Abacuque, que de vez em quando a gente recebe algumas mensagens. Durante a semana a gente vai estar falando alguma coisa desses profetas que aconteceram nesse tempo, onde agora a parte sul é levada cativa para a Babilônia, e numa profecia do próprio Jeremias, ali ficaria 70 anos. E mesmo nesse momento, né, de aprisionamento, de conquista, parte ficando, querendo fugir, a colocação do profeta é que por 70 anos eles ficariam como ficaram ali sob o domínio da Babilônia. E no capítulo 29 do profeta Jeremias, o qual eu gostaria de encerrar o nosso estudo desta manhã, Jeremias escreve para aqueles que tinham sido levados à Babilônia, porque lá alguns líderes estavam falando que logo, né, eles viriam embora, né, incitando-os a uma situação de rebeldia. E o profeta então, neste capítulo 29, escrevendo a eles, lá presos, sob o domínio da Babilônia, nos versículos 4 a 7, lhes diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E, meus queridos, é portanto interessante esta palavra de Deus, porque o seu propósito, portanto, de disciplina para o seu povo, agora totalmente sem a nação instituída, totalmente sob o domínio de Babilônia, é que ele se submetesse e continuasse desenvolvendo a sua vida, onde quer que estivesse, sob a direção do Senhor nosso Deus, sob a busca, a dedicação ao Senhor, o cuidado da vida e das famílias, sabendo que em circunstâncias tão adversas como eles estavam passando de cativeiro, a vontade de Deus para aquele momento era essa. E, meus queridos, esse é o grande desafio para nós também, né? Às vezes ficamos pensando por que temos passado aí essa pandemia, por que, né, mais uma crise tão difícil, Deus sabe, né? Conforme tantas vezes lembramos, Deus está no controle. E o nosso grande desafio é estarmos trabalhando na situação que Ele tem nos colocado, que Ele tem nos permitido estar, para sermos instrumento de glorificação do Seu nome e de bênção aonde Ele tem nos colocado. Portanto, mesmo aqueles que estavam ali naquela situação triste de domínio da Babilônia, Ele diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei.
Ou seja, foi eu que levei vocês, foi eu que permiti, que conduzi esta situação, mais esta situação de domínio, de escravidão, sob outro governo. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O grande desafio, portanto, meus queridos, para as nossas vidas, sejam quais forem as circunstâncias que estejamos passando, mesmo que numa perspectiva humana, numa perspectiva visível, seja uma posição de extrema derrota, de extrema humilhação, meus queridos, a situação da vitória verdadeira, a situação da posição abençoada e abençoadora, da direção certa, é estar-se submisso ao Senhor, é estar entendendo que Ele é o Senhor acima de todos os senhores, e que é para viver para Ele e no seu direcionamento que nós encontramos a motivação, que nós encontramos a direção, e que mesmo nesta vida, quando aguardamos a nossa terra prometida celestial, nós desfrutamos das suas bênçãos, da sua paz e da sua alegria. Então a palavra de Deus nos alcança na certeza de que Deus está realizando os seus propósitos nesse tempo, nessa nossa geração. E por mais adversas que sejam as circunstâncias que estamos passando, que nós devemos estar trabalhando pela paz de onde Deus tem nos colocado, trabalhando para desfrutarmos de uma vida saudável, sadia, mesmo diante das circunstâncias adversas e às vezes até doídas e sofridas que fazem parte da mesma, mas sabendo que Ele tem sempre propósito e que é sob as suas bênçãos e direções que, mesmo às vezes não entendendo os acontecimentos, nós somos instrumentos de glorificação, de exaltação, conforme fomos chamados para o seu louvor e para a sua glória, e de esperança, e de paz, e de motivação, e de forças àqueles que nos rodeiam e que são alcançados e se rendem à palavra desse único Deus vivo e verdadeiro, a quem damos toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos-te pela Tua palavra, que nos expressa a Sua posição de soberano, de governador da história e do mundo, e que requer de nós a posição de conhecimento, submissão e direção dos seus princípios e dos seus valores. Ó Deus, independente de entendermos ou não o que está acontecendo ao nosso redor, que estejamos firmes, te buscando, te servindo, trabalhando para que a Tua paz se renove sobre este mundo, sobre os nossos lares, sobre aqueles que nos rodeiam, que sejamos, ó Deus, instrumentos de bênção nesse mundo tão necessitado das Tuas bênçãos. E clamamos-te, ó Senhor, pelas nossas necessidades pessoais, familiares, ó Deus, daqueles que nos rodeiam, da nossa nação, do nosso mundo, como, ó Deus, povo do Senhor, instrumentos do Senhor para amenizar as dores e os sofrimentos deste mundo de aflições e para sermos, ó Deus, proclamadores da salvação única e exclusiva no Teu Filho, Senhor Jesus, que pagou pelos nossos pecados e que é, ó Deus, a porta, o caminho único para a vida eterna com o Senhor na nossa pátria celestial. Obrigado, Deus, pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação,
o nosso presbitério aqui, as nossas igrejas, ó Pai, nessa região, e a nossa igreja aqui em Mirassol, a nossa congregação ali no bairro Alvorada, para que continuemos sendo instrumentos de proclamação do Teu Evangelho, do nome de Jesus nesta cidade. E, ó Deus, através do Teu povo, da nossa e de outras denominações fiéis ao Senhor, anunciando a vida eterna em Cristo Jesus, onde estaremos de uma forma completa, Senhor, desfrutando da salvação e vivendo em eterna e completa paz na Tua presença. É a nossa oração na autoridade e no poder do nome desse Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia na paz do Senhor.